Muito bem, estou aqui novamente, o professor Aguimar Ferreira. Sejam todos bem-vindos aqui no canal do Monster Concurso e hoje nós vamos dar aquelas dicas especiais para você que está se preparando para o concurso do Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN. Aquelas dicas mais que especiais, mas antes eu quero desejar a todos, como sempre, boa sorte, sucesso na busca e na conquista do seu sonho. Vá firme, trace o seu objetivo e coloca foco. Mire no seu objetivo e vai dar tudo certo. Eu tenho certeza disso. Desanima não. Beleza, galera? Vamos lá. Legislação específica aqui, aquelas dicas mais que especiais. E agora nós já vamos iniciar com essa dica especial a respeito do Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária, o PNPCP. Olha só uma dica a respeito desse plano. O plano que é elaborado pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, ok? Quem elabora o PNPCP? Quem elabora? É o CNPCP, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Elabora o Plano Nacional, ok? Vamos ver. Esse plano é uma diretriz da política criminal quanto à prevenção do delito, administração da justiça criminal e execução das penas e das medidas de segurança. Execução das penas e das medidas de segurança. Ou seja, tanto das penas privativas de liberdade como das medidas de segurança, ok? Anota aí essa dica especial, anota aí no seu papel, com a sua caneta especial, que vai te dar sorte, eu tenho certeza disso, vai te dar conhecimento para você fazer a sua prova com tranquilidade. A respeito ainda do PNPCP, o que é esse plano? Esse plano nacional, veja, ele constitui um valioso instrumento de planejamento e sistematização das futuras atividades e orientações do Conselho para o quadriênio. Tenha atenção aqui. Esse plano, qual que é a validade dele? 4 anos. Ok? E nós estamos falando do Plano Nacional 2020-2023. Ok? Cuidado que a banca pode induzir você ao erro de dizer, de afirmar que o Plano Nacional ele tem o período de vigência de 3 anos. E não é. Você vê o título do PNPCP 2020-2023 e você são 3 anos. Não, galera. A vigência do PNPCP são 4 anos. Ok? Show demais? Vamos partir para cima. Vamos partir para cima. A origem do PNPCP, a origem do Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária 2020-2023, ou seja, o atual, o que está vigente. Quem que elaborou o PNPCP? O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, ok? Show demais. A comissão, qual comissão, pelo amor de Deus? A comissão do Conselho Nacional, ok? Pautou-se para criar o Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária neste período aqui, pautou-se não só pela necessidade de revisão do Plano Nacional anterior. Então, professor, você está dizendo que a comissão pegou o plano anterior e o avaliou? Pautou alguns requisitos dele também? Sim. Mas foi somente no Plano Nacional anterior? Não. Além da revisão do Plano Nacional anterior, essa comissão do Conselho Nacional pautou também
pela superveniência de diplomas legislativos, ou seja, de leis, e ainda de projeto de lei, tendentes à conversão em novos marcos legais sobre a matéria. Olha que interessante. A comissão do Conselho Nacional pautou pela revisão do plano anterior, o PNPCP anterior, pautou também para elaborar o PNPCP 2020-2023 pelas leis existentes e ainda pelos projetos que estavam em andamento, tendentes à conversão em lei. Olha, essa comissão foi muito inteligente para elaborar o Plano Nacional, baseado no Plano Nacional anterior e ainda nas leis existentes e naqueles projetos de leis que poderiam se tornar leis e alguns se tornaram. Por exemplo, o pacote anticrime, ok? A comissão pautou esse Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária vigente no pacote anticrime, na época ainda que nem tinha se tornado lei, era um projeto. Compreende? Vamos partir para cima aqui. Vamos lá. O artigo 63 da LEP, e eu trago essa informação aqui, que é importantíssima a respeito do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que é o responsável pelo plano, pelo PNPCP. Será integrado por 13. Cuidado que a banca pode trazer 11. Integrado por 11 membros, designado através de ato do Ministério da Justiça e Segurança Pública. E quem serão esses membros? Professores e profissionais da área do direito penal, processual penal, penitenciário e ciências correlatas, bem como por representantes da comunidade e dos ministérios da área social. Desses, irão compor o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, 13 membros, ok? O mandato dos membros do Conselho terá duração de 2 anos, ok? De 2 anos, renovado 1/3 em cada ano. Desses membros, serão renovados 1/3 a cada ano, ok? Renovado 1/3 a cada ano. O mandato com T de tatu, porque o mandado com D de dado é uma ordem, ok? A ser cumprida, beleza? Tenha atenção aí, galera. Vamos partir para cima aqui, deixa o seu like aí nessa aula, querendo vá lá no meu Instagram, @prof.aguimar, que eu teria o prazer de te receber lá para a gente trocar uma ideia. Olha só, atenção aqui sobre essas informações abaixo, anota aí. Informações importantíssimas, essas dicas mais que especiais. O Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária é elaborado, olha só aqui, a cada 4 anos, ok? A abrangência do plano é aonde? Nacional, todo o país. Beleza? Todo o país. Ele vai ser aplicado somente na esfera federal? Somente nas penitenciárias federais? Não, em todo o país. Ele é uma diretriz, ele é um caminho a ser seguido, ok? Ele vai mostrar para todos os estados na área penitenciária, na área penal, tanto no cumprimento das penas como nas medidas de segurança, ele vai mostrar o caminho, a diretriz, ele vai indicar, ele é a luz, ok? Beleza? O foco desse plano, isso aqui vai estar na sua prova, anota isso aí. Anota porque vai estar na sua prova, eu tenho certeza disso. O foco do PNPCP. Qual que é o foco desse PNPCP atual? Segundo o Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária, está focado na tríade criminalidade, criminalidade violenta, corrupção e crime organizado. CCC. É a tríade. Ele está focado nessa tríade. Criminalidade violenta, corrupção
e crime organizado. É o CCC, a tríade, o foco desse PNPCP atual, enquanto ele estiver vigente. Ok? Agora, a partir de 5 diretrizes. Ele está focado numa tríade CCC. Qual que é a tríade? Criminalidade violenta, corrupção e crime organizado. Percebe? A partir agora, galera, de 5 diretrizes. Quais são as 5 diretrizes, professor? Quais são as 5 diretrizes? Agora, primeiro, memoriza a tríade. O foco do PNPCP. Vou falar mais uma vez. Criminalidade violenta, corrupção e crime organizado. A partir de 5 diretrizes. E cada diretriz dessa tem uma palavra-chave. Anote, porque pode valer a aprovação no seu concurso público. São elas as 5 diretrizes a partir da tríade. Diretrizes e medidas anteriores ao crime. Qual que é a palavra? Chave, prevenção. Cuidado, porque a banca vai trazer essas diretrizes pedindo para você relacionar a palavra-chave com a diretriz correspondente. Preste atenção nisso, para você relacionar a palavra-chave com a diretriz correspondente. Deixa o seu like aí. Prevenção é a palavra-chave. Relacionado com a diretriz e medidas anteriores ao crime. Prevenção. Antes do crime acontecer. Antes do crime acontecer, o Plano Nacional está preocupado na prevenção, para que o crime não aconteça. É a primeira diretriz. Medidas anteriores ao crime. Palavra-chave, prevenção. Segunda diretriz. E medidas logo após o crime e investigação eficientes nos inquéritos. Palavras-chave, repressão e investigação. O indivíduo acabou de cometer o crime ou está cometendo um crime. Qual que é a palavra-chave? Repressão, fazer cessar o crime. Fazer cessar. E a investigação, investigar aquele crime, inquérito eficiente. Medidas logo após o crime e investigação eficiente nos inquéritos. Palavra-chave após o crime, repressão, investigação. Ok? Por que a repressão é importante, galera? Essa medida de repressão vai fazer o indivíduo pensar se realmente vale a pena ele continuar no crime. Repressão. Terceira diretriz, a partir daquela tríade. Ok? O CCC. Diretrizes e medidas em relação ao processamento e julgamento. Qual que é a palavra-chave? Processo. O processo. Aqui já está na esfera jurídica. Ok? Está na esfera jurídica. Diretrizes e medidas em relação ao processamento e julgamento. Olha só esse plano nacional, aonde que ele está chegando. Ele alcançou a prevenção antes do crime, a repressão e a investigação após o crime e ainda o processo, a fase de julgamento, de processamento da denúncia daquele indivíduo pelo crime que ele cometeu. Olha só, quarta diretriz. E medidas de cumprimento de pena e medidas e prisão. Qual que é a palavra-chave aqui? A execução. Aqui eu quero chamar a sua atenção. Até rimou. Até rimou.
Porque você está fazendo o concurso para o DEPEN, Policial Penal Federal. E você vai se deparar com essa diretriz, com esse Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária lá na Unidade Prisional Federal que você estará. Diretrizes e medidas de cumprimento da pena, medidas de prisão, a execução. O indivíduo aqui já está lá na Penitenciária Federal, ok? Passou pela diretriz da prevenção, o indivíduo ainda cometeu o crime. Passou pela diretriz da repressão, da investigação, passou pela diretriz do processo, processamento e julgamento. O indivíduo está agora na execução, cumprimento da pena, medidas de prisão. A execução da pena, ok? A execução da pena. Olha só. E agora a quinta diretriz e a última diretriz das 5. Não esqueça da TRID, CCC. A quinta, em relação ao egresso. E que você vai lidar com isso também. Palavra-chave, reintegração. Cuidado para você não relacionar egresso com essa quarta diretriz. Inverter execução e reintegração. Essa quinta diretriz aqui, o Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária preocupou em mostrar o caminho, em dar uma diretriz para os estabelecimentos prisionais, tanto federais como estaduais, porque o plano ele é nacional, a abrangência dele é em todo o país, e ele traz então essa diretriz em relação ao egresso, a reintegrar aquele indivíduo na sociedade, aquele indivíduo que cometeu um crime, aquele indivíduo que cumpriu a execução de sua pena, aquele indivíduo que participou dos projetos sociais na unidade prisional, agora que ele cumpriu a sua pena, ele vai receber o seu alvará de soltura, ele vai receber o seu livramento condicional, ok? Ele vai ser o egresso, ele será reintegrado na sociedade e a sociedade vai recebê-lo. De que forma que a sociedade vai recebê-lo? Depende da sociedade, depende de cada pessoa, depende do comportamento desse egresso. Se realmente ele está saindo com a mente voltada para a reintegração, para a ressocialização, para dar continuidade a uma vida sem práticas de crime, ou se ele vai sair para cometer novos crimes. Depende de como a sociedade vai recebê-lo. Se ele for um indivíduo que estiver saindo com a mente aberta para a vida normal, a vida conforme a lei, a vida conforme as regras, a sociedade certamente vai ampará-lo. Agora, se ele já sair, como muitos fazem, com a ideia de cometer crime, aí ele vai voltar para o sistema prisional. Com certeza ele será preso novamente. Não esqueça, galera, não esqueça do foco do PNPCP. Criminalidade violenta, corrupção e crime organizado. Essa é a tríade. E as 5 diretrizes com as palavras-chave. As palavras-chave: a prevenção, repressão e investigação, processo, execução e a reintegração. Show demais da conta? Beleza. Olha só agora. Esse decreto, essa dica sobre esse decreto 9.759 de 2019, que extingue e estabelece diretrizes, regras e limitações para os colegiados da administração pública federal. Veja aqui, esse decreto extingue e estabelece diretrizes, regras e limitações para colegiados da administração pública federal, galera, direta. Cuidado que isso aqui pode estar na sua prova,
ok? Pode estar na sua prova, porque cobra pelo edital. E a banca trazer a informação que esse decreto, ele extingue, estabelece diretrizes, regras e limitações para colegiados da administração pública federal, direta e indireta. Ou administração pública federal e estadual, direta e indireta. Anote aí, porque tem coisa que você vê só aqui, no Monster Concurso. Olha só, o âmbito da aplicação. A aplicação desse decreto, galera, abrange os colegiados instituídos por decreto. Esse decreto, ele vai alcançar, quem que ele vai alcançar? Ele vai alcançar os colegiados instituídos por decreto, por ato normativo inferior a decreto. Tenham atenção aqui nesse inciso 2, nós vamos falar dele. Ato de outro colegiado. Então, esse decreto, ele vai alcançar os colegiados que foram instituídos, que foram criados por decreto, ok? Por outro decreto, por ato normativo inferior a decreto e por ato de outro colegiado. Agora veja aqui, aplica-se o disposto no parágrafo 1º aos colegiados instituídos por ato infralegal, infralegal, cuja lei em que são mencionados nada conste sobre a competência ou a composição. Se a lei que mencionou o colegiado, instituído por um ato infralegal, se a lei que o mencionou constou sobre a competência daquele colegiado, ou a composição do colegiado, esse disposto aqui do parágrafo 1º, ou seja, a abrangência desse decreto, não vai alcançar, ok? Esse colegiado aqui. Esse colegiado será alcançado por esse decreto em questão, se a lei que o mencionou, esse decreto instituído por ato infralegal, se a lei que o mencionou, não constar nada sobre a competência ou sobre a sua composição. Show? Olha só, a Lei 10.693, mais essa dica especial que cria a carreira de agente penitenciário federal no quadro do pessoal do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Tenha atenção aqui. Compete aos ocupantes do cargo de agente de execução penal, agente federal de execução penal, policial penal federal, o exercício das atividades de atendimento. Compete ao policial penal federal atendimento que faz referência à comunicação e cumprir com as solicitações e necessidades. Compete ainda aos agentes federais de execução penal, aos policiais penais federais, a vigilância que faz referência em manter ininterrupta a segurança do indivíduo no estabelecimento, ok? Atendimento, vigilância, a custódia, que faz referência ao local onde o indivíduo privado de liberdade vai ficar. A guarda ainda, compete ao policial penal federal, a guarda, que faz referência da posse, ter o IPL preso. Qual que é a diferença, professor, de custódia para a guarda? A custódia é fazer a segurança do indivíduo lá no estabelecimento penal federal. A custódia, o indivíduo está preso e os policiais penais fazendo a segurança. A custódia daquele indivíduo, mantendo o preso. E a posse? A posse, a guarda faz referência à posse. O policial penal está escoltando aquele indivíduo, está fazendo a guarda, compete a ele fazer a guarda. Ele está na posse daquele indivíduo ali, ok? Beleza? A assistência faz referência em garantir o acesso ao IPL, aos direitos assistenciais. O policial penal, ele que vai dar assistência social ao preso, não, mas ele vai garantir, ele que vai escoltar o preso à assistente social. É ele que vai escoltar o preso ao médico, aos atendimentos. Então,
compete a ele a assistência e ainda que a orientação de pessoas recolhidas aos estabelecimentos penais federais, ok? Aos estabelecimentos penais federais, que é o AV-Cegão. O AV-Cegão. Olha só, o atendimento, a vigilância, a custódia, a guarda, a assistência e a orientação. Ok, galera? Olha só. E ainda a atividade de natureza. Nós vimos a competência do policial penal federal. Agora a atividade de natureza técnica, que faz referência ao exercício que envolve o conhecimento específico na área de atuação do profissional da segurança, e a administrativa e de apoio a elas relacionadas. Então, há atividades de natureza técnica e administrativa e de apoio a elas relacionadas. Ok? A natureza da atividade do policial penal federal. Técnica e administrativa e de apoio a elas relacionadas, que faz referência aqui ao serviço público que será empenhado para fazer cumprir a execução da pena do indivíduo. Beleza, galera? Show demais da conta? Anotem essas dicas aí, beleza? Deixa o seu like aí, deixa o seu like nessas dicas especiais, que vai ajudar você, eu tenho certeza disso. Finalizo aqui, desejando a todos vocês boa sorte mais uma vez, ok? Vocês querendo, vai lá no meu Instagram, @prof.agmar. Se tiver alguma dúvida, eu terei o prazer de responder vocês. Beleza pura? Muito bem, tem coisas que só acontecem aqui no Monster Concurso. Sabe por quê, galera? Porque é tudo nosso e nada deles. Um abraço, tudo de bom, até a próxima, valeu!